Abra espaço, porque nós já estamos chegando com um programa que vai ocupar todo o seu dial. Dentro de 5 segundos, entra no ar. Mais um programa de audiência da Pedras Soltas FM. 5, 4, 3, 2, 1. De fé em fé eu vou, de glória em glória eu vou avançando e prosperando no Senhor. Atenção, ouvintes de Itapetim e região. Começa agora o programa Vida na Palavra. Vida na Palavra. Com o pastor Roberto Soares, da Igreja Evangélica Verbo da Vida Itapetim. Conecte-se conosco nesse tempo e receba do melhor de Deus para a sua vida. Vamos falar de instruções que têm o poder de lhe tornar uma pessoa ainda melhor. Transmitiremos uma mensagem abençoada extraída diretamente da Bíblia Sagrada. Então fica conectado, que é hora de ser abençoado. Minha vida está em Deus, nele eu vivo pela fé. Olá, boa tarde, meus queridos ouvintes. Como vocês estão também? Eu me chamo David. Sou secretário da Igreja Verbo da Vida de Itapetim e estamos dando início em mais um programa Vida na Palavra, um programa abençoado em que todas as terças-feiras de 1h10 a gente está no ar, compartilhando da Bíblia Sagrada, a poderosa Palavra de Deus, certo? Como eu falei, eu sou secretário da Igreja Verbo da Vida aqui de Itapetim. O nosso templo se localiza ali próximo ao Pátio Novo da Feira, certo? Desde já, se você quiser fazer uma visita, você está convidado desde já, tá certo? Eu estou aqui com a breve aqui, o nosso querido pastor, é um privilégio ter a presença dele aqui, pastor Roberto Soares. Dá um alô aí ao pessoal, pastor. Boa tarde, pessoal, graças e paz, prazer estar junto com vocês nesse programa de hoje, que vai ser um sucesso. Amém, amém. O pastor é o pastor Roberto Soares, ele é o pastor lá da nossa igreja, certo? E, pastor, muita gente está conectada, muita gente nos ouvindo, pastor, espalhado aí em São Vicente, ó, irmã Divaneide lá de São Vicente na escuta. Glória a Deus, irmã, por sua vida. Irmã Aldenora também, conectada como sempre, irmã Aldenora. Luciano e Luciene conectados, a paz do Senhor lá no Logrador, a paz, irmãos. Irmã Edilma lá em Brejinho, pastor. O pessoal de Brejinho também conectado. Irmã Daniele, sua esposa, pastor, também está conectada. Irmã Eusimere. Irmão Clebin, como sempre. A paz, irmão Clebin Yara. Irmã Ângela também conectada. A paz, irmã Janileide lá no sítio lá de Brejinho também conectada. Irmã Aldileide. Muita gente conectada, pastor. Você que está nos ouvindo, continue ouvindo até o final, certo? Até o final do programa, que Deus vai falar conosco, a gente vai aprender mais da palavra do Senhor aqui. Ô pastor, eu queria começar com uma oração, uma breve oração. Amém. Amém. Vamos fechar os nossos olhos. Obrigado, Senhor, por esse dia abençoado, Pai. Espírito Santo, nós te convidamos, abra o entendimento de cada ouvinte, Pai, para esse programa, Pai, essa palavra que a gente vai ministrar aqui, que a gente vai ler aqui a aprender, Pai, que vem entrar no coração de cada um, Pai. Em o nome de Jesus nós repreendemos também todo empecilho. Em o nome de Jesus. Amém. Amém. Ô pastor, a programação tá boa dessa semana, a programação abençoada. Hoje nós temos a oração com os cooperadores, né? A oração de 7 horas da noite, né, pastor? Se você quiser deixar para reforçar no final, né, a programação da nossa igreja, né? Perfeito. Eu vou falar agora, no final de um reforçozinho. Terça de 7 horas da noite, a oração com os cooperadores, hoje no caso, né? Então você que é cooperador, não perca, certo? Quinta a gente está entrando numa nova série, uma série poderosa, é o primeiro capítulo da série Pegando a Visão, ou seja, desde já é um culto poderoso. Quinta-feira de 7h20, você é o nosso convidado. E domingo a gente tem o culto da família, domingo de 7 horas da noite, certo? Para você e com sua família e ser abençoado pela palavra do Senhor. Dia 17 a gente terá um culto dos jovens, ou seja, você que é jovem está me ouvindo aí, dia 17 tem um culto
específico para você estar lá, tá certo? Dia 17 desse mês será de sábado a 8, de 7 horas da noite. Amém? Lá no templo próximo ao Pátio Novo da Feira, Igreja Verbo da Vida. Queria passar para o pastor, a gente vai compartilhar uma palavra poderosa. Você que tem Bíblia, você pode abrir aí. Se você tiver alguma pergunta também, né, pastor? Pode ser. Pode fazer. Pergunta, né? Você pode fazer aí, entrar em contato conosco. Aí, se quiser deixar algum contato aí. Deixa WhatsApp, agora. Né? Tem o número da rádio aqui e também tem o meu número. É 879-9965-2804. 9965-2804. Certo? Qualquer pergunta você pode estar fazendo de acordo com o assunto, do assunto que a gente vai compartilhar aqui, né? E a gente vai estar lhe ajudando e respondendo. Amém, pastor? Amém. Então, seguindo o tema, né? Seguindo a programação. Nosso programa, o tema dele é Vida na Palavra, e o maior foco de tempo que a gente dá nesse programa é justamente trazendo o entendimento da palavra, a luz, né? A palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés. Tem um provérbio que diz: lâmpada para os nossos pés é a tua palavra. Lâmpada é aquele que vai iluminar, vai iluminar, vai trazer clareza, vai trazer direção. Nosso tema hoje ele se encontra em Lucas capítulo 8, do versículo 26 em diante. Uma passagem que saltou meu coração. O tema é um pouco forte, né? Porém, algo que eu acredito que precisa ser esclarecido. Com certeza. Nós vamos falar do mundo espiritual. Eu fiz até uma anotação aqui que o mundo espiritual ele é mais real do que o mundo natural. É forte. Às vezes a gente está dando foco tanto no mundo natural, mas não está prestando atenção no mundo espiritual, que é uma realidade, né? E por isso que a gente precisa falar, trazer esclarecimento. Que é em cima desse tema, fala de um endemoniado que foi curado, né? Que Jesus curou. Que é como uma cura também, né? Ou seja, uma libertação. Esse homem ele passou por um processo de libertação no reino do Espírito. E a Bíblia tem muitos textos que falam sobre isso, né? Isso. A situação desse homem era tão grave, David, que as pessoas chegaram a prender esse homem com correntes, mas nem as correntes podia suportar. Ele quebrava aquelas correntes e fugia. A Bíblia diz que os espíritos, né? Porque ele estava possesso por muitos espíritos, não só por um. É possível haver uma possessão? Sim, é possível. Mas no final eu vou trazer um entendimento, não é para gerar medo no seu coração, mas para você saber se defender. Saber agir, né, diante de situações, porque o inimigo ele sempre vai querer atormentar a vida das pessoas. São seres espirituais, né? Porém, nós nos revestimos da graça, da presença do Espírito Santo para que possamos estar protegidos. Lá no Salmo 91 diz que o Senhor, né, que o Senhor nos protege, né? 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à direita, mas nada nos atingirá. É uma promessa para aqueles que estão aliançados com Jesus Cristo, né? Que receberam a promessa do Pai, aqueles que têm o Espírito Santo dentro deles. Então esse homem ele estava tão perturbado, David, que além dele quebrar as correntes que eram colocadas ali nele para tentar amenizar a situação, mas mesmo assim ele conseguia quebrar, e a Bíblia diz que os espíritos o conduziam para o deserto. Na verdade não era só um espírito, era uma legião de espíritos que estava atormentando. Eram vários, né, pastor? Vários espíritos, uma legião de espíritos que o atormentava aquele homem, né? Isso é bom a gente ter entendimento, porque existem doenças que são causas naturais, mas existem problemas que são causas espirituais, né? Por mais que o homem possa procurar, David, vamos imaginar aqui que o homem procure a ajuda da medicina, ou de um psiquiatra, né, psicólogo, alguma coisa desse tipo, algum profissional. Mas tem coisas que não resolve, só resolve com o poder do Espírito Santo. Tem coisas que são naturais, mas tem coisas que existe uma ação maligna por trás, causando o mal àquela pessoa.
Tem até um texto na Bíblia que diz assim, que o diabo veio para matar, João 10:10. Satanás veio para matar, roubar e destruir. Mas Jesus veio para que venha dar vida em abundância. Então é sobre esse texto aí em Lucas capítulo 8, a partir do versículo 26, que nós vamos explanar, né? Nós vamos meditar e entender, segundo as escrituras, que o mundo espiritual é real, né? E que a gente tem que estar atento a essas coisas, né? Precisamos estar atento, não para ter medo, porque eu acredito assim, aquele que está em Cristo, né, ele está protegido, ele está blindado, guardado, né? Ele recebeu o Espírito Santo, né? Tem um texto também, David, que diz assim: maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Mas uma pessoa que não tem conhecimento das Escrituras, né? Uma pessoa que não fez a sua aliança com Deus, uma pessoa que não recebeu Jesus como seu único e suficiente Salvador, ela está exposta. Ela está exposta à ação dos espíritos malignos, né? Que vieram para matar, roubar e destruir. As Escrituras falam sobre isso. Nós vamos ler aqui em Lucas capítulo 8, versículo 26. Diz assim: navegaram para a terra dos Gadarenos. Isso aqui era Jesus juntamente com os seus discípulos, que está de frente da Galiléia. E quando desceu para a terra, saiu-lhe ao encontro, vindo da cidade, um homem que desde muito tempo estava o quê? Possesso de demônios. Interessante que a gravidade dele era tão séria que ele chegou a ser possesso. Que existe a possessão, mas existe também a opressão. Existe opressão, obsessão e possessão. Eu vou falar aqui um pouquinho sobre cada um. A opressão é aquele nível que o inimigo, os seres espirituais caídos, os anjos caídos, eles estão oprimindo a pessoa. Como é que eles fazem para oprimir? Ele usa situações, ele usa pessoas, problemas, né? Traz ansiedade. Tem pessoas que estão num nível de ansiedade tão grande, que estão tão oprimidas, que elas não têm mais controle mental. A mente está muito oprimida, né? Aí isso é o quê? Uma opressão. Pessoas desesperadas, com medo da morte, com medo de sair de casa, medo de tudo, na verdade. Isso é uma opressão maligna. Pastor, senhor, eu estou mostrando o problema, mas no final eu quero mostrar a solução. Amém. Porque não adianta eu mostrar o problema e não mostrar a solução. Se não der tempo de mostrar hoje, a gente mostra no próximo programa. Porque eu quero mostrar o problema. Existe problema, mas também existe a solução do problema. Não é verdade? Então a opressão é o nível que o inimigo ali está oprimindo. A obsessão é o nível que a pessoa já ficou obcecado, assustado. Não quer mais nem sair de casa, não abre nem a porta mais, porque acha que se sair vai acontecer alguma coisa. E várias situações, né, depressivas, de depressões, que ali existe uma atuação de seres espirituais caídos que estão ali atormentando aquela vida. Mas existe uma solução para esse problema. No caso desse homem aqui, já se tornou uma possessão. Ele não tinha um conhecimento das Escrituras e acabou o inimigo se aproveitando, como diz aqui no versículo 17. Desde muito tempo estava possesso de demônios e não andava vestido nem habitava em qualquer casa, mas nos sepulcros. Olha a situação dele. Versículo 27. Isso aqui é o versículo 27. Então a situação dele estava tão triste que ele se rasgava as roupas, não vivia mais na sua própria casa, ele queria estar no lugar onde é os sepulcros. Olha que coisa interessante, como o inimigo ele é sujo, né? E ele traz essa opressão, no caso ele ficou tão obcecado ali que se tornou possesso. E o diabo passou a controlar a vida daquele homem. No versículo 28, esse homem, a Bíblia relata que ele teve um encontro com Jesus. Olha, é forte. Lê aí, David, do versículo 28, por favor. E quando ele viu Jesus, ele prostou-se diante dele, exclamando e dizendo com grande voz, ou seja, alto, né? Que tenho eu contigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Peço-te que não me atormentes. Forte, né? Então, foi o homem, mas ele não estava em si. Era aquela legião de demônios que estava governando a alma e o espírito daquele homem, né?
Quando ele viu Jesus, Jesus é o quê? É a luz, é a palavra. Ele correu ali, porque até os demônios se submetem ao poder de Deus. Olha como é bom a gente estar protegido, né? Ele se ajoelhou, não foi? Ele se ajoelhou diante de Jesus Cristo, que Jesus, ele é a palavra de Deus. A palavra de Deus é comparada com o próprio Cristo. Ele se prostrou diante de Jesus Cristo, exclamando e dizendo com grande voz: que tenho eu contigo, Jesus, filho do Deus. Ele reconheceu, até o diabo reconheceu que Jesus era filho do Deus Altíssimo. E ali atormentado, o diabo ficou atormentado. Porque na verdade uma pessoa que está aliançada com Cristo, não é para ele ter medo dos espíritos malignos. Ele não está aliançado. Você está aliançado, ele está aliançado com aquele que é criador de todas as coisas, com Deus poderoso, criador do céu, da terra, do universo, do mar e de todas as coisas. O demônio ficou tão amedrontado, né? Ele estava ali, ó, esse aqui é aquele homem possuído pelo demônio. Só que as faculdades daquele homem não estavam normal, em né? Si, né? Ele não estava em si. Estava possuído. Ficou tão amedrontado que ele pediu para que não o atormentasse. Não o atormentasse. No versículo 29 diz: porque tinha ordenado ao espírito imundo. Jesus tinha ordenado àquele espírito que saísse daquele homem, que já há muito tempo tinha maltratado, né? A Bíblia diz aqui que o arrebatava e guardavam no preso com grilhões e cadeias, mas quebrando as prisões era impelido pelo demônio para o deserto, aquele que eu falei, né? O bicho era tão forte, não era o homem, mas aquele ser espiritual que estava dominando aquele homem era tão forte que nem as cadeias, que nem os grilhões ali conseguia sustentar. Ele quebrava aquelas cadeias e o inimigo conduzia aquele homem para o deserto, né? Aí diz aqui, ó, David, ó, era impelido pelo demônio. E perguntou-lhe Jesus, dizendo: qual é o teu nome? E ele disse: Legião, porque tinha entrado nele muitos demônios. Tá vendo? Quer falar alguma coisa? Quero. É interessante, pastor, ó. Porque aqui a Bíblia demonstra que o diabo tem um poder, né? Que ele quebrou as cadeias, as correntes, conseguiu quebrar o endemoniado. Mas a Bíblia mostra também, como o pastor falou, que o diabo, o demônio aqui, né? Esses demônios, que não era só um, né? Que estava nele, eles se ajoelharam com medo de Jesus. Justamente por causa do poder de Deus. Por causa do poder de Deus. Ou seja, maior é o poder de Deus. Realmente, o homem estava endemoniado, estava com vários demônios dentro dele, que conseguiu quebrar até as correntes, né? Mas quando ele viu Jesus, ele tremeu de medo. Justamente isso que eu digo, né? Aí eu te pergunto, qual é a solução? Talvez, pastor, eu tenho medo dessas coisas, né? Eu vou dizer a você, antes eu tinha medo, mas hoje eu não tenho mais medo. Mas o que foi que fez com que eu perdesse esse medo? Foi justamente o conhecimento da palavra. A Bíblia diz assim: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eu me lembro quando eu era pequeno, alguém falou para mim: Roberto, tu quer conhecer a verdade? E eu disse assim: quero. Aí ele disse: peça a Deus. E eu pedi a Deus que Deus me mostrasse a verdade. E Deus me mostrou, abriu os meus olhos espirituais foram abertos. Até uma direção que eu dou para você que não entende ainda as Escrituras: peça a Deus que abra seus olhos espirituais, peça a Deus que mostre a verdade. E Deus abriu os meus olhos espirituais, e hoje eu tive esse chamado, essa vocação para seguir e fazer a obra do Senhor. Mas esse mesmo poder que Jesus carregava é o mesmo poder que o cristão, aquele que confessou, aquele que aceitou Cristo como seu único e suficiente Salvador, carrega. Olha aí a solução do seu problema. A solução é Jesus. Eu tinha medo, David, na verdade, de ter uma atuação de um demônio na minha vida. Eu tinha medo, até porque a forma que eu vivia não condizia com a forma de um verdadeiro cristão. Até o dia que eu realmente tomei a minha decisão. A importância da decisão do cristão. A importância. Esse cara estava dominado por demônios. Era uma legião. Mais de 1000 demônios. Dominando ele, escravizando, matando ele. Mas quando ele teve um encontro com Jesus, aquela opressão, aquela possessão caiu por terra. Porque uma pessoa que tem o Espírito Santo, se o Espírito Santo habita dentro dele, o diabo não pode habitar.
A importância, né? Uma pessoa que faz aquela sua aliança, rapaz, eu quero fazer a minha aliança com Deus. Eu quero confessar Jesus como único e suficiente Salvador. Eu quero entregar a minha vida ao Senhor. Eu quero que o Espírito Santo faça morada dentro de mim. Naquele momento, se essa oração sua for sincera e for de coração, se houver alguma obra maligna na tua vida, ela cairá por terra, justamente. Cairá. O próprio poder do Espírito Santo tá ali na hora, vai libertar você. Não precisa nem de uma oração de um pastor, não precisa nem não precisa, só precisa de uma decisão. Só precisa de uma decisão. No momento da decisão foi que esse homem aqui aqueles demônios eram tão burro que correu e se prostrou aos pés de Jesus, conduziu o homem até o próprio Jesus. Né? Jesus perguntou no versículo 30, qual é o teu nome? Ele disse Legião, porque legião significa que eram muitos demônios. Agora interessante. Ou seja, não era o homem falando, era o demônio falando pela boca do homem. O demônio falando na boca dele, justamente. Quando Jesus perguntou qual é o teu nome, no versículo 30, diz assim, ó. E ele disse, o demônio falou, Legião, porque tinha entrado nele muitos demônios. Ou seja, muitos demônios tinham conseguido habitar no corpo daquele homem, né? Entrou. Então, é possível um demônio entrar numa pessoa? É possível. A Bíblia está dizendo, né? Se ela dá a legalidade, é possível. Se ela não tem uma aliança, se ela não tem um Espírito Santo. Agora, se o Espírito Santo mora dentro dessa pessoa, o inimigo ele não tem poder. Não tem como ele entrar numa pessoa que recebeu Jesus como Senhor e que tem o Espírito Santo, que houve uma convenção verdadeira, nós podemos dizer assim. No versículo 31, lê aí para mim o versículo 31, David, por favor. E rogavam-lhe que os não mandasse para o abismo. Ou seja, eles pediam para Jesus não mandar eles para o abismo. Justamente. 32. E andando ali pastando no monte uma vara de muitos porcos, e rogaram-lhe que lhes concedeste entrar neles, e concedeu-lhe. Agora interessante aqui quando diz assim, rogaram-lhe que não mandasse para o abismo. Então, mais uma prova que o abismo existe, né? O que é abismo? Abismo é um lugar, né? Um ambiente, né? Muitas pessoas que já tiveram essa experiência de pós-morte, que não tinham nascido de novo, que não tinham aliança com Deus, eles relatam descendo sobre um abismo. Deus, por algum motivo, permitiu voltar para que eles contassem, falassem que esse lugar é real, né? Que Deus não quer que nenhum ser humano, nenhum cristão vá habitar nesse lugar. Os próprios demônios rogaram a Jesus. Rogaram-lhe que não mandasse para o abismo. Será que é um lugar de tormento ou não é? Não me manda. Os próprios demônios estavam pedindo a Jesus para não ir para lá. E no versículo 32... E andava ali, naquele lugar, David, muitos porcos, diz no versículo 22. E aqueles demônios que estavam naquele homem, rogaram para que Jesus expulsasse, mas expulsasse para aqueles porcos. E Jesus deu a ordem, no versículo 33, diz, e os demônios saindo, entraram nos porcos. E era uma manada de porcos. E esses porcos foram precipitados em um desempenhadeiro no lago e afogou-se. Então, aqueles demônios que Jesus libertou aquele homem, né, chamava o homem de Gadara, né, foi diretamente para os porcos e os porcos enlouqueceram e ali foram lançados no desempenhadeiro ali, naquela vala. Morreram ali, né? Morreram todos, né? Aqueles porcos. Então, o mundo espiritual é real, sim. Existe um mundo espiritual. Pode comentar. Ô pastor, interessante o senhor dizendo isso, porque tem muitas pessoas mesmo, eu conheço, que não acreditam no mundo espiritual, né? Que às vezes já até ouviu falar e diz, não, isso é conversa do povo da igreja, isso é mentira, isso não sei o que, isso é armação. Mas a Bíblia, que nem a gente tá lendo aqui, a Bíblia relata isso. A Bíblia nos mostra isso, que isso é real, que isso acontecia também no tempo de Jesus. Ou seja, a Bíblia nos mostra que o mundo espiritual é real. É isso que a gente está lendo aqui. Você que está aí nos ouvindo, existe o mundo natural, como o pastor falou aqui no começo, né? Existe o mundo natural, é o mundo que você consegue ver com seus olhos, é um mundo natural. Mas também existe algo por trás, como o próprio Jesus estava dizendo aqui, estava mostrando aqui,
que dentro do homem, o homem estava cheio de demônios, aquele homem. Ou seja, existe demônios que você não consegue ver, mas segundo a Bíblia existe, irmão. Ou seja, isso existe, mesmo sem você ver, mas existe. E que podem possuir um homem, podem possuir uma mulher, podem possuir vidas, né, pastor? Justamente. E qual o intuito deles? É destruir, matar, roubar e destruir. Que nem eles foram para os porcos, eles fizeram o que com os porcos? Eles mataram os porcos. Justamente, que ele veio para matar, roubar e destruir. Roubar e destruir. A vida daquele homem mesmo que estava ali, a vida dele estava destruída, né, pastor? Nem em casa ele conseguia ficar, né? No final do relato, desse relato, é interessante que esse homem, depois que ele foi liberto, ele ficou... A Bíblia diz que ele mudou a aparência, né? Ficou completamente restaurado. As pessoas foram olhar para ver se aquilo era verdade e encontraram aquele homem lá. Foi com medo de Jesus. Né? Aquele homem ficou tão feliz pela libertação que ele teve, que ele pediu, deixa-me ir contigo. Jesus disse, não, volte e fale o que Deus fez na sua vida. É forte, né? Forte. Então, mais uma coisa aqui que eu queria orientar, né? Que a gente precisa fazer. Tudo que a gente for fazer na vida, ore a Deus antes. Amém. Ore porque, por exemplo, a gente veio fazer esse programa aqui para falar da palavra. Você acha que o inimigo fica satisfeito? Não. O diabo não fica satisfeito, porque a palavra está sendo ensinada. Eu não vim aqui para falar de religião, eu vim simplesmente para falar a palavra. E o que é a palavra? É abrir a Bíblia e ensinar o que está escrito na palavra. Amém. Mostrar o problema, mas mostrar a solução. De que adianta eu dizer aqui, o mundo espiritual existe, o diabo ele pode atormentar a vida das pessoas, mas qual é a solução desse problema? E a solução resume-se em uma palavra, Jesus. Amém. Decisão, Jesus, Espírito Santo fazendo morada dentro de nós. Então tudo que você for fazer, apresente a Deus. Vim aqui para o programa da rádio, o que foi que eu fiz? Oramos porque a gente sabe que existe um mundo espiritual para tentar atrapalhar que a mensagem seja pregada e que você seja alcançado pelo poder da palavra de Deus. Né? Até no alimento. Por que a palavra dele nos ensina que quando você for comer, você tem que consagrar aquele alimento a Deus e dar graças? Justamente para que aquele alimento fique santificado, abençoado e não venha nos causar mal. Você vai fazer uma viagem para alguma cidade, o que é que você tem que fazer? Orar a Deus. Senhor, eu repreendo toda ação do inimigo. Eu repreendo o espírito de morte, eu repreendo o acidente, eu repreendo toda obra de Satanás. Porque a oração, no nome de Jesus, né, ela deve ser feita no nome de Jesus. Porque o nome de Jesus há poder. E o diabo reconhece o poder que há no nome de Jesus. Assim como essa legião se submeteu ali, caiu prostrada diante de Jesus, qualquer legião hoje, ou espírito imundo, que vier contra os filhos de Deus, eles terão que cair por terra. Por quê, pastor? Porque nós carregamos o nome de Jesus. É forte. Nós aceitamos, nós recebemos o senhorio de Jesus. Significa que o cristão ele não anda mais sozinho. Não é questão de você, agora eu sou da religião tal. Não, a questão é se você é uma nova criatura. A questão é se você fez um pacto com Deus. A questão é se você fez uma aliança com Deus. A questão é se você carrega o Espírito Santo dentro de você. A questão é se você tem um temor de Deus. Agora, se você quer viver de qualquer forma, mentindo, fazendo o que é errado, distorcendo a palavra de Deus em rebeldia com seu próprio Criador, você acha que o diabo não vai achar o seu preço? Vai achar o seu preço e vai acabar prejudicando a sua vida. Então a gente precisa carregar essa aliança, né? A gente tem que entender que o Espírito Santo faz morada dentro de nós e que nós não estamos sozinhos. Temos que manter, David, viva essa consciência da presença de Deus dentro de nós. As Escrituras dizem que maior é o que habita dentro de nós do que o que habita no mundo. É interessante. Como é que Deus habita dentro de nós? Por meio da presença do Espírito Santo. Isso é interessante, pastor. E como é que o Espírito Santo habita quando a gente toma a decisão, como o pastor falou? Ou seja, você que está nos ouvindo, você tem que tomar uma decisão, irmão. Você não pode brincar. Sua vida não é para você brincar, né, pastor? Sua vida não é para você brincar. É algo sério. O mundo espiritual é algo real, é algo sério.
Ou seja, ô David, como eu vou me defender? Que nem o pastor tá dizendo, ele tá dando a solução aqui pra você. Como eu vou me defender desse mundo espiritual, desse monte de demônio, dessas coisas ruins? Ô David, interessante que o diabo, ele tem muita estratégia. Ele bota banquetes, né? Ele bota banquetes, né, para que as pessoas peguem aquele banquete ali e se distanciem cada vez mais de Deus. Se distraia. Olha que interessante aqui no versículo 35 de Lucas 8. Olha que interessante. E saíram a ver, os homens daquela região, saíram a ver o que tinha acontecido, porque havia, né, acontecido a libertação daquele homem que estava possuído por um demônio, nem as cadeias seguravam, as correntes eles quebravam. Né? O homem com a força influenciado por aqueles espíritos imundos quebrava aquelas correntes. E as pessoas ficaram admiradas, né? Foram lá ver o que tinha acontecido. E viram e vieram ter com Jesus. Olha que interessante. Acharam então um homem de quem havia saído os demônios vestido e em seu juízo assentado aos pés de Jesus e temeram. Interessante que estava o quê? Em seu juízo vestido ali, né? Todo ele tava nu, todo, né, rasgado, né? Ali cuidaram dele, colocaram as vestes novas, eu acredito, né? Em perfeito juízo, e estava onde? Assentado aos pés de Jesus. É isso aí. Nós temos que estar justamente assentado aos pés de Jesus. Busque enquanto ainda é tempo. A palavra de Deus diz: buscar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Estamos chegando na parte final, mas eu queria te dizer, meu amigo, minha amiga que está me ouvindo, que há solução para a sua vida. Você precisa viver o dia de hoje e não ficar ansioso ou preocupado pelo dia de amanhã. É uma estratégia do diabo também. Deixar você tão ansiosa, tão preocupada, sua cabeça tão perturbada, que você acaba adoecendo o seu próprio corpo. Mergulhe, entregue-se, passe a ter uma vida aliançada com Deus, e eu tenho certeza que a sua vida nunca mais vai ser a mesma. Então, daqui a pouco eu vou estar orando por você, né, para que você venha deixar Jesus entrar e fazer morada na sua vida. Quero falar aqui também a irmã Edilma, lá de Brejinho. Edilma Justino está ouvindo, baixou o aplicativo aí da rádio, muito bem. Baixa o aplicativo da rádio toda terça-feira, deixa aí agendado para que você não perca esse programa que tem abençoado muitas pessoas. David pode dar suas conclusões finais. Amém. Assim como Jesus mudou a vida daquele homem, Jesus quer mudar a sua vida. Amém. Eu agradeço esse momento poderoso. Fica na paz, pessoal. Pessoas aí também que estão acompanhando aí no aplicativo, gente aqui, né? ainda, fala aí um pouquinho aí, David. Irmã Sabina. Um abraço para essas pessoas, né? Oh, glória. Irmã Sabina conectada para a glória de Deus. Irmã Malba também, glória a Deus. Irmão Clebinho, como eu falei, até o final. Pastor Tiago. Irmã Divanei disse: estou pedindo ao Senhor pela minha viagem. Isso aí, irmã. Pastor Tiago conectado também. Irmã Branquinha Elisânia conectada. Irmã Elisa conectada. Minha esposa também conectada. Dark. Irmã Cláudia, Fábia, Irmã Nona, Marilena. É muita gente, pastor. Muita gente conectada. Irmão Ayrton. Laís lá no Abó. Kleber colocou aqui um comentário: o remédio é Jesus. É verdade. Eita, né? Glória. Jesus é tudo na nossa vida, né? Então ele morreu e ressuscitou, né? Pelo mais vil pecador. O amor de Deus é muito grande, David, é muito grande, né? A gente sabe que o pecado ele entrou por meio de um homem, que foi Adão, né? E Eva. O pecado entrou, né? E por causa disso todos pecaram e ficaram destituídos da glória de Deus, ou seja, separados. Mas a glória de Deus, a graça de Deus foi tão grande que por causa de um homem ele está disposto a perdoar todo o pecado da humanidade, né? Por isso que diz a palavra: venha a mim todos que estão cansados e oprimidos ou sobrecarregados, e eu vos aliviarei, trarei descanso. Eu profetizo em nome de Jesus que a presença do Espírito Santo seja sobre o seu lar essa noite, essa tarde, esse dia, e que o Espírito Santo venha trazer assim alegria sobre o teu coração, e aquelas pessoas que estavam
desesperadas, pensando até na morte, nós declaramos que esses espíritos imundos já caíram por terra. Aquelas pessoas que estavam debaixo de uma opressão, de uma angústia, de uma tristeza, que o Espírito Santo, em nome de Jesus, venha trazer a paz, venha trazer a alegria e venha renovar as esperanças dessas pessoas. Que o Espírito de Deus venha fazer uma grande obra na sua casa, através do nome de Jesus Cristo. Você, mãe que está ouvindo, que estava angustiada por causa do seu filho que viajou, né, e você não recebeu notícia, o Espírito Santo vai trazer ainda notícia, ainda esses dias, do seu filho. Aquela angústia que você estava, Deus vai começar a sarar na sua vida. Você que estava aí preocupada com sintoma aí de uma doença, o Espírito Santo vai ao encontro para destruir essa doença. E creia que a partir dessa tarde, o Espírito Santo está me revelando aqui, que a partir dessa tarde você recebe a sua cura. A partir dessa tarde esses sintomas desaparecerão e você vai glorificar o nome de Jesus por meio desse poder sobrenatural que está alcançando você agora na sua casa, no nome de Jesus Cristo. E você não vai encontrar mais essa enfermidade, porque o Espírito Santo está removendo do seu corpo nessa tarde, no nome de Jesus Cristo. Que o Espírito de Deus faça morada na sua vida. Que Jesus seja Senhor no teu coração a partir de hoje, em nome de Jesus Cristo. Pai, eu te agradeço por cada filho, por cada um, Pai, que tem rendido-se e se entregado ao Senhor. Obrigado, Pai. Nos conduz em paz. Até a próxima terça-feira, se assim o Senhor nos permitir. No nome de Jesus. Que Deus te abençoe, meu irmão. Fica na paz. Um abraço e até a próxima terça-feira, em nome de Jesus.